Aqui, bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Jéssica. É um prazer estar aqui novamente com vocês. O senhor passou bem da Covid, se recuperou? Até semana passada o senhor estava no processo de recuperação, né? É verdade, graças a Deus aí, zerado, né? Tive 2 semanas de isolamento, praticamente, mas tomei todos os medicamentos, fiz tudo que tinha que fazer. A minha família toda pegou também, meu filho, minha esposa, mas no final todo mundo está bem, todo mundo tranquilo, graças a Deus. O senhor estava entrando no isolamento ou estava saindo? Peguei Covid também. Na semana em que o senhor pegou, teve a notícia de que o senhor pegou e foi para o isolamento, eu estava saindo do meu, voltando aqui para o presencial na Sagres. Deputado, enfim, ano eleitoral, o senhor está no PSL, vamos começar pelo básico aqui. Para disputar as eleições desse ano, seja a reeleição à federal, seja para o governo do estado, como o senhor é pré-candidato a governador, é preciso ter um partido, é preciso se filiar a um partido e é difícil imaginar que o senhor vai continuar no União Brasil. O senhor estava no PSL, que agora se tornou União Brasil. O senhor vai se filiar ao PL? Isso já vai acontecer? Qual que é a perspectiva de filiação partidária para o senhor para esse ano? Bom, você sabe que a gente tem até 2 de abril para poder fazer essa filiação. E nós estamos em conversa com muitos partidos, partidos grandes, partidos pequenos. Acho que é a fase que todo mundo que está nessa corrida aí para uma pré-candidatura, seja o governo ou qualquer outro cargo, está nesse momento de conversas, né? Ontem mesmo eu conversei com representantes aí de 5 partidos, tanto partidos no nível nacional quanto partidos no nível estadual. Hoje vou continuar outras conversas e quero definir essa filiação quanto antes, mas claro, sabendo que como a janela, para mim, vai se fechar somente no dia 3 de abril, 2 de abril, na verdade, o ideal é que a gente tenha a plena certeza, né, de para qual partido migrar. Eu gostaria muito de que fosse possível a minha ida para o PL, porque é o partido do presidente da República que ele escolheu, né, depois de muita seleção, muitas tratativas, muito pensamento. Então, eu espero que seja o PL. Eu tenho consolidado a minha pré-candidatura e ontem nós conseguimos o apoio formal, não sei se você recebeu, não sei se... eu até mandei para a Cileide, não sei se a Cileide vai estar aí hoje. O prefeito de Ouro Verde... Cileide está de férias, deputado. O prefeito de Petrolina, o Tiago, e o presidente da Câmara de Vereadores lá de Petrolina, o Paulo Henrique, o prefeito de Alto Horizonte, o Borges, e o prefeito de Cachoeira Dourada, o Rodrigo também, Rodrigo Rodrigues. Eles declararam apoio a mim ontem, formal, assim, gravaram vídeo, já falaram, e também o deputado estadual Eduardo Prado. Então, assim, são pessoas que estão no mandato e que estão já hipotecando seu apoio aí à nossa pré-candidatura. Então, eu quero definir o mais rápido possível essa questão do partido, mas nesse momento ainda não temos uma definição. A minha próxima pergunta seria exatamente para responder esse textinho que está aqui embaixo na tela, né, para quem está com a gente no YouTube, no vídeo, que é a base bolsonarista em Goiás para 2022. Mas eu fiquei curioso, deputado. O senhor disse que só ontem conversou com 5 partidos e que, claro, pretende, né, tem a vontade de se filiar ao PL, que é o mesmo partido escolhido pelo presidente, mas conversou com 5 partidos que são opções ontem. E eu estou curioso para saber quais são os partidos, mas não só para saber o que é que o senhor está considerando, mas também para entender o cenário político no país, porque o senhor não conversaria com partidos que não atendessem ao perfil ideológico, político do senhor, que é um conservadorismo de direita. Tem 5 partidos que têm essa identificação. Eu, olhando assim a lista dos 30 e tantos partidos, não consigo enxergar 5 partidos assim tão caracterizados pela mesma ideologia que o senhor tem, que o presidente tem. Até daí eu acho que há a dificuldade, né? O presidente, o senhor, enfim, os aliados tentaram criar um partido que atendesse exatamente a essa ideologia. Eu estou com essa curiosidade. Tem 5 partidos que têm essa identificação? Não, né? Rubens, você pode ter certeza absoluta que eu jamais coligaria ou me filiaria ou mesmo conversaria com partidos de esquerda. Diferente do prefeito de Aparecida, eu jamais coligaria como ele coligou, né, com o PT, com o PCdoB, com o PV, com o PSB ou com o PDT, que são todos partidos de esquerda e que têm pedidos de impeachment protocolados contra o presidente.
Então, são partidos com os quais eu tenho conversado de centro-direita, e partidos que, se alguns têm deputados federais e compõem a base do presidente, outros não têm deputados federais, então tem uma atuação mais regional. Mas não é o momento ainda de se falar quais são exatamente os partidos, mas pode ter certeza que nenhum deles é um partido de esquerda. Eu jamais colocaria em risco aí numa composição né, e visando, lógico, a futura eleição, o estado de Goiás, no sentido de ter, como a Aparecida teve, secretários, né, de partidos de esquerda, ou quadros técnicos mais oriundos de partidos de esquerda. Não consigo imaginar em Goiás uma secretária de educação do PCdoB, um secretário querendo ensinar coisas que não são, matérias que não são alinhadas com aquilo com que a maioria da população goiana e brasileira se coaduna, né? Então, questão da linguagem neutra, ideologia de gênero, politização das escolas, que são pautas que normalmente a esquerda defende. Não consigo imaginar o secretário de Agricultura ou de Segurança Pública do PV, que certamente na agricultura prejudicaria os produtores rurais, que é o grande esteio da nossa economia, tanto goiana quanto brasileira, ou na segurança pública, que iria tentar resolver os problemas da criminalidade em Goiás, abraçando árvores ou soltando pombinhas no meio da Praça Cívica. Então, ou o secretário de Indústria e Comércio do PT. Né? Então, assim, eu não consigo imaginar isso, e por isso que você pode ter certeza absoluta que nenhum desses partidos com os quais eu tenho conversado são partidos de esquerda, todos de centro-direita. Sim, e aí eu entendi bem o cenário, né? Essa questão de que são partidos que ou têm deputados na base do presidente ou não têm deputados. E aí tem essa viabilidade, né, de conversa no sentido do espectro político. Bom, o senhor citou aí o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha. Nas últimas 2 semanas ele teve algumas informações, né, se aproximando, foi para Brasília, conversou com a direção do PL, tem o apoio da deputada federal Magda Mofato, e aí a gente analisou esse processo de aproximação de Mendanha de uma parte da base bolsonarista aqui em Goiás. Como é que o senhor avalia isso? O senhor é bolsonarista desde sempre, desde antes de 2018. Mendanha teria possibilidade de ser um nome na eleição de 2022 em Goiás bolsonarista? Rubens, eu não consigo ver isso, sabe? Eu acho muito ruim esses contorcionismos, né? Esses cavalos de pau no meio da forma de se fazer política, que o Gustavo Mendanha nunca foi um bolsonarista, nunca foi de direita. Né? Eu tenho até conversado com alguns prefeitos que têm participado de reuniões com ele, em que ele trata essa questão da aproximação com segundo relatos desses prefeitos, né? Trata essa questão da tentativa de aproximação com o presidente Bolsonaro e da aproximação com a base, de parte da base bolsonarista, ou com parte da base bolsonarista em Goiás, como uma questão estratégica apenas. Não é algo que vem de dentro dele. Teve até uma liderança religiosa com quem eu conversei ao longo dessa semana que, sabendo disso, falou assim, não pode ser um bolsonarista genérico. Você não pode querer aderir às ideias agora simplesmente porque ele é conveniente. A gente tem vídeos, tem manifestações do Gustavo com frases como não tenho paixão, não. Ele falou isso, não tinha paixão pelo presidente, numa entrevista. Eu mesmo levei o Gustavo até o presidente Bolsonaro no início do ano passado, e todos os prefeitos, levei 20 prefeitos goianos, todos os prefeitos foram muito assim, receptivos, foram até o presidente, entregaram ofícios, pedidos para as suas cidades, abraçaram o presidente, gravaram vídeos, tiraram fotos, e a atitude do Gustavo foi justamente o contrário, ficou parado praticamente de frente para o presidente durante 25 minutos, até que eu fosse convidá-lo para conversar, para pelo menos interagir, né? Pelo menos apresentar ao presidente, e não houve nenhum tipo de interação, nem de pedido, nem de... Então não é alguém que é bolsonarista. Nunca vi o Gustavo defender pautas ligadas à base bolsonarista, como a questão, por exemplo, do armamento, né? Como a questão do homeschooling, como a questão, mesmo o alinhamento com aquilo que o presidente defendeu durante a pandemia. Então,
ou a questão da segurança pública, ou tantas outras questões que o presidente levantou ao longo do tempo que eu não consigo ver. Então, essa adesão, né, ou esse movimento, e eu acho que tem sido para ele, ao contrário do que ele tem pensado, eu tenho visto aí a desidratação dele nas pesquisas, porque ele não consegue, nessa ideia dele de ficar no centro e não convergir para nenhum dos lados, ele tem perdido apoio em ambos os lados. Os bolsonaristas já não confiam porque sabem que ele coligou com o PT, PCdoB, PV, PDT e PSB. E que ele tem tendência, sim, à esquerda, levou quadros da esquerda para o seu secretariado em Aparecida. E a esquerda, vendo essas tentativas dele de se filiar ao PL, e gestos agora muito recentes aí de tentar aproximar do Bolsonaro e da base bolsonarista, a esquerda tem também abandonado. Então, esse é o resultado do político para o político que não se posiciona, que é bem diferente do meu caso. Eu sou de direita, conservador, sou bolsonarista desde sempre. E vou seguir nesse nosso objetivo de consolidar a direita conservadora em Goiás. Bom, deputado, o PL, o Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro avaliou e decidiu se filiar a essa sigla, que tem a presidência do Valdemar Costa Neto, que tem a liderança aqui da deputada Magda Mofato, com o esposo dela, o Flávio Canedo, e ela já está definindo que vai apoiar Gustavo Mendanha. Como é que fica essa situação, tendo o presidente sendo candidato à reeleição pelo partido e aqui o partido apoiando um nome que não é exatamente bolsonarista, como o senhor está dizendo? Isso tem alguma mudança, uma possibilidade de mudança nisso, ou já é uma definição, como quer que seja, assim a Magda Mofato, que o PL apoie mesmo o nome do Gustavo Mendanha? Rubens, eu tenho falado isso desde o começo, desde quando eu lancei a minha pré-candidatura, ou quando começaram a aventar meu nome, que, na minha opinião, houve uma precipitação por parte do comando do PL em Goiás de declarar apoio a uma pré-candidatura tão precocemente e antes da definição do presidente Bolsonaro de para onde ele iria. E depois, quando o presidente definiu ir para o PL, até em função do, como eu falei, como eu tenho falado, em função do próprio perfil do Gustavo, não são incompatíveis, essa é a verdade, na minha visão, né? E deveria sim ter havido uma adaptação, uma conversa, uma avaliação melhor, né, antes de se firmar uma posição de maneira tão assertiva. Mas eu tenho, não sei se essa é a sua impressão, não sei se essa é a impressão de quem está nos assistindo, mas tenho conversado também com algumas lideranças políticas que têm avaliado que tem havido um esfriamento aí nessa relação entre o Gustavo e o comando do PL em Goiás. Inclusive, eu vi a Magda concedendo uma entrevista aí para a Cileide algumas semanas atrás, logo depois da divulgação daquela pesquisa que mostra o Gustavo caindo com 13% e o Marconi subindo, e a Magda fazendo sinais aí para o Marconi, né, falando que a polarização se daria entre o Caiado e o Marconi, e o que foi interpretado no mundo político também como um certo distanciamento em relação ao Gustavo. Então, eu acho que nós temos que esperar. Eu não vou me aproximar de políticos que pensam, sejam novos ou mais antigos, mas que têm ideias velhas. Eu não vou, que fazem a política dessa maneira, de que pode se coligar com todo mundo, o importante é colocar o maior número possível de partidos para apoiar e depois lá na frente ver como é que vai se fazer na administração. Não, eu quero manter uma coerência com aquilo que eu sempre defendi e com o meu alinhamento com o presidente. Então, partidos de centro e de direita que tenham ou não representação no Congresso Nacional são partidos que podem vir a compor aí a nossa base aliada que vai proporcionar segurança aí para a nossa pré-candidatura. Mas eu quero reforçar aí, né, que o apoio desses 4 prefeitos, ontem, só um prefeito havia declarado, se posicionado em relação às eleições, e foi o prefeito de São Luís de Montes Belos, e o fez em relação ao Gustavo Mendanha, algumas semanas atrás. Agora nós tivemos aí 4 prefeitos que se manifestaram em apoio em relação à minha
pré-candidatura. E isso é um fato político importante. Tenho certeza que isso vai estimular outros prefeitos, outros políticos também a se posicionarem. E também o deputado estadual Eduardo Prado, que também declarou apoio também formal no sentido de explícito, né, de gravar um vídeo e se posicionar publicamente. Sim, sim. Deputado Federal Major Vitor Hugo, deputado Vitor Hugo conosco aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Só uma observação, deputado, eu sei que o senhor, enfim, as lideranças políticas que participam do processo, que conversam, tem muitos elementos quando chega uma pesquisa. A pesquisa não é só aquele número, vocês têm outros elementos para analisar, daí o senhor deu essa avaliação de Mendanha caindo, Marconi subindo. Eu sei que o senhor tem mais elementos, mas aí, para quem for ficar preso ali nos números, não dá para dizer que alguém está subindo ou caindo, porque é uma pesquisa só, né? Então, quando tiver uma outra pesquisa do mesmo instituto, nesse caso o SERPES, aí a gente vai saber se de uma data para outra alguém subiu, caiu, enfim, aí a gente vai ter elementos numéricos. Mas eu sei que o senhor tem outros elementos para chegar nessa conclusão. E, claro, não vou tirar do senhor a conclusão que o senhor teve, enfim, a visão, a leitura que o senhor teve dos números. Só estou dizendo para quem está aqui junto com a gente, nos acompanhando, que aí tem uma diferença. A minha conclusão disso é porque depois da observação do senhor, viu? Depois da observação do senhor, deputado, só um minutinho. Depois da observação do senhor, eu já aciono o Kleber Ferreira. Então, o senhor concluindo, o Kleber já direciona a pergunta. Tá bom, obrigado. Não, só para concluir nesse aspecto, é porque as outras pesquisas, mesmo sendo de outros institutos, revelavam uma possível... É porque elas eram internas, né, deputado? Questão de voto com um valor muito mais alto, não era assim 17, 18, alguns tinham 22, porque elas eram internas, essas pesquisas mesmo de outros institutos, elas eram internas. E aí não eram publicadas. Sim, mas revelavam números muito maiores, né? Acima de 20%. Né? Quando a pesquisa que a CIEG revelou falou em 13%, demonstra, na minha opinião, e lógico que tem. Você está certo em dizer que seria mais preciso se fosse do mesmo instituto. Mas eu estou falando porque a tendência era uma tendência acima dos 20%. E era, inclusive, o que muitos esperavam que acontecesse. Né? E foi o contrário. Mas é porque se a pesquisa não é registrada na Justiça Eleitoral, ela não pode ser publicada. E aí a gente não pode considerar os números. Então o senhor tem elementos, o senhor tem cenários, outros números. Mas se eles não foram registrados lá na Justiça Eleitoral, a gente, como imprensa, não pode tratar essa informação, entendeu? Pois é. Deputado, Kleber bom Ferreira. dia. Primeiro é um prazer falar com o senhor. Eu tenho 61 anos de idade, comecei com 18, eu tenho 43 anos de carreira e é a minha primeira entrevista com o senhor, então eu estou satisfeito, enfim, de conseguir falar com o senhor, um candidato ao governo do estado de Goiás, que eu não tinha conversado ainda, e é um prazer conversar com o senhor. Deputado, o senhor disse claramente que preferiria o PL, né? Em função da filiação do presidente Bolsonaro. E aí eu pergunto ao senhor, não faltou uma orientação ao presidente sobre a escolha do partido e essas variações que o próprio PL tem de estado para estado? Em muitos estados, o PL também não é tão direita assim, inclusive aqui em Goiás. Bom, primeiro dizer da satisfação também de ser entrevistado com você, né, uma referência no jornalismo goiano, fico muito feliz, uma honra para mim, pode ter certeza. Bom, o presidente fez uma opção, ele tinha que escolher um partido, né, infelizmente ainda não é possível se candidatar de maneira avulsa, e é claro que vários fatores aí foram considerados, entre eles fundo partidário, eleitoral, tempo de TV, a necessidade de uma composição que garantisse apoio no Congresso no último ano, que é um ano importante para o governo, né, de consolidação desse apoio da base. Então, são vários fatores que o presidente escolheu, mas é claro que todo e qualquer partido, especialmente de centro, vai ter as suas nuances nos estados, né, mas que, após a aproximação com o presidente, principalmente no partido do presidente, e tem alguns partidos, inclusive, que fazem parte da base do governo, mas que preferiram não ter o presidente como componente dos seus quadros, justamente para ficar um pouco mais livre nas suas bases. Mas é diferente do partido do presidente, que certamente, e seja lá qual fosse o partido do presidente,
certamente sofreria essa pressão até dos próprios eleitores, apoiadores, para que houvesse um direcionamento mais claro e direto com as pautas de direita. E quando o presidente Bolsonaro tratou com o Valdemar, eu imagino que tudo isso tenha sido abordado. Inclusive, eu lembro claramente, na época, eu participei de algumas conversas, né, o presidente falou isso muito explicitamente sobre, por exemplo, se manter uma orientação de não coligação do PL com partidos de esquerda nas eleições agora, no nível estadual, por exemplo, né? Então, assim, a manutenção dessa coerência é muito importante. Agora, é claro que cada partido, e o PL não é diferente, vai ter, sim, nuances, vai ter, vamos dizer, particularidades que precisam ser consideradas e até, em alguma medida, corrigidas ou superadas, para que a gente possa avançar aí em direção a uma unidade que vai possibilitar a reeleição do presidente. O senhor é um homem bom de campanha, provou isso chegando como solene desconhecido como candidato a deputado federal e acabou eleito e bem eleito, né? Então, o senhor é um homem bom de campanha. Só o discurso de direita e só a união com a direita elege Bolsonaro? Bom, nós fizemos assim em 2018. O presidente sempre defendeu pautas de direita. Nós sabemos que tem, de um lado, a esquerda sempre vai ter uma certa quantidade de votos cativos, a direita também no Brasil sempre vai ter, e o centro é que, se a maioria do centro pende para um lado ou para o outro, é o que define as eleições. Tanto que o PT, por exemplo, teve, no segundo turno da eleição passada, 47 milhões de votos, o que garantiu para eles uma base. O PT, especificamente, foi, até no início da legislatura, o maior partido, com mais de 50 deputados federais, acho que um ou dois a mais que o próprio PSL, que foi o partido do presidente. Então, na verdade, o espectro político do centro é que vai, de acordo com essa atração aí para a direita ou para a esquerda, que é algo do momento, né? Quem conseguir atrair mais eleitores do centro vence a eleição. E mais o presidente tem se mantido fiel, né, às suas pautas, e nós vamos, claro, nos manter também fiéis aí às pautas de direita, e esperamos conseguir a vitória. Mas o senhor aceita, então, a aproximação com os partidos de centro, como natural, aceita como parte da campanha, estratégia de campanha para se sustentar no poder? Bom, isso já foi uma decisão tomada pelo presidente, e era uma decisão que praticamente se impôs pela realidade. Você vê, nós fomos eleitos aí com 53, 54 deputados do PSL, eu era o líder do governo na época, e ninguém consegue aprovar nenhuma pauta no Congresso Nacional com 53 deputados apenas. Então, nós tínhamos que ampliar a base, né, aliada. Talvez a Câmara tenha mais uns 50 deputados de direita, se a gente ampliar assim, numa visão bem otimista, e depois temos aí quase 300 deputados do centro, né? Deputados de centro. Então, esses deputados fazem uma grande diferença, esses partidos fazem uma grande diferença, né? Quando o governo consegue conquistar o apoio desses partidos de centro, é que ele consegue efetivamente aprovar suas pautas, e nós tínhamos muitas pautas importantes para serem aprovadas, como a reforma da Previdência, a proteção social dos militares, tinha lá o pacote anticrime, liberdade econômica, acordo de Alcântara. Depois veio a pandemia, nós precisávamos aprovar a decretação da calamidade pública, auxílio emergencial de R$600, apoio a estados e municípios, apoio a empresas, ao setor financeiro. Imagina aprovar todas essas pautas, e eu sei elas de cor, porque eu era o líder do governo na época, nesse tempo que eu fiquei 1 ano e 7 meses, foram 41 medidas provisórias aprovadas, e nada disso seria possível se não fizéssemos uma aproximação com os partidos de centro. Então, é natural que agora, depois de 4 anos, né, ou será em outubro, depois de quase 4 anos de governo, e convivendo com esses partidos, que seja plenamente aceitável uma composição também para a reeleição com esses partidos. Tanto que o presidente foi para um partido de centro, que é o PL. Né? E temos a esperança aí, lógico, né, de replicar essas coligações, essas alianças do presidente no nível nacional, também no nível estadual, o que vai fortalecer nossa pré-candidatura e vai nos tornar cada vez mais viáveis nessa corrida. A sua candidatura é irreversível?
Minha pré-candidatura ela é irreversível. Nós vamos seguir em frente nesse fortalecimento aí. Conseguimos apoio de 4 prefeitos ontem. Ainda não é algo inédito nessa corrida agora. Né? O senhor somou o número de votos que esses 4 colégios eleitorais, esses 4 municípios significam? Mas eu não fiz a soma e não imagino que seja um valor muito expressivo. Mas a questão, nesse momento, não é a expressividade de votos, mas sim o símbolo. Nós estamos há 10 meses ou 9 meses da eleição. Esses partidos, esses prefeitos, alguns são de partidos ou do próprio governador ou da base do governador, e ainda assim, há 9 meses, muito antes do que eles poderiam... muitos querem esperar, por exemplo, a consolidação de pré-candidaturas, querem esperar o término do período da janela para se manifestar. E esses prefeitos não saíram do conforto da dúvida e se manifestaram em prol de um pré-candidato. E o símbolo é muito mais importante do que o peso eleitoral nesse momento, sem contar que muitas vezes o prefeito ele tem influência no seu polo, na sua região, e consegue, às vezes, trazer mais votos do que apenas o dado objetivo, né, dos votos na sua cidade. E o mais importante para mim, de novo, nesse momento, é o símbolo, é a abertura de uma porteira que pode possibilitar que outros prefeitos, vereadores, políticos venham também conosco. Pois é, aí eu vou fazer 2 perguntas ao senhor agora com curiosidade para encerrar a minha participação na entrevista, né? Primeiro, o senhor está saudável, né? Saiu muito bem da Covid. O senhor tomou a vacina? Tomei vacina e tomei também hidroxicloroquina, ivermectina e também a azitromicina. Assim, então tudo, né? A segunda curiosidade também, mais uma curiosidade do que propriamente dito uma pergunta mais consistente. O senhor não acha que a base bolsonarista está comunicando muito mal? Vou dar um exemplo para o senhor. Minha mãe faleceu aos 95 anos e ela ficou 3 meses na UTI. Chegou em um dos meses um gerente até da Caixa Econômica Federal pediu para que eu pegasse uma UTI e a levasse até o banco, uma UTI móvel. Não vou fazer isso. Aí o tom subiu da conversa, eu não vou falar aqui o que eu sugeri a ele para fazer com o salário dela de aposentada, né? Porque não cabe aqui no rádio, mas saí e depois usei um cartório, uma juíza de paz autorizou, e aí o INSS autorizou o aval da juíza para que ela pudesse receber. O presidente fez uma coisa belíssima, desmanchou aquela lambança do Ricardo Berzolim de ter que pegar uma pessoa que está na UTI e levar numa agência bancária. Comprovação de teste de vida, quem tem que fazer é o INSS, aqueles executivos que ganham dinheiro para fazer isso, assistentes sociais que estão lá dentro. E acho que eles gostariam de fazer isso porque eles querem trabalhar. E parece que não aconteceu nada. Foi uma coisa tão importante para aposentados, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com parentes doentes e desesperados com esse momento de doença, parece que não aconteceu nada. Ou seja, as coisas que o presidente faz não repercutem. O senhor não acha que o presidente comunica mal demais, não? Cleber, primeiro expressar o meu sentimento pela perda, né, da sua Já tem algum tempo, foi 2014, mas assim, eu guardei a mágoa. Eu guardei a mágoa porque eu sou um filho caçula de 11 irmãos e sou filho do colo da mamãe. Então, e do papai também. Então, ela faleceu aos 95 anos, em 2014, mas eu guardei aquela mágoa. Aquele momento foi muito marcante na minha vida, porque é traumatizante para qualquer um que está com a mãe de 95 anos na UTI e o gerente manda você pegar uma UTI móvel e levar ela na porta do banco para ele ver que ela está viva. É claro. Não, eu pensei que você estivesse se referindo a uma situação recente e a crítica ao governo fosse essa, né? Não, eu entendi. Então, não era nem o governo Bolsonaro. Era muito... Não. Bom, o que eu posso dizer é realmente, eu não sei se não é o governo Bolsonaro que comunica mal. A questão é que o presidente Bolsonaro, ele corretamente tem feito várias críticas às grandes mídias, tem distribuído os recursos de forma mais equânime, mais justa, e isso tem feito com que haja uma reação muito grande da mídia tradicional contra o presidente. Eu leio todos os dias de manhã um documento produzido pela Presidência da República que chama Bússola, que tem um resumo de todos os jornais, dos principais jornais do país.
E há 3 anos que eu leio a Bússola e há 3 anos que todos os dias o presidente é xingado, é achincalhado, é ridicularizado por qualquer ação que ele faça. Então, se ele corretamente tomou essa decisão, não, a prova de vida tem que ser feita pelo INSS. Não. Imagina, é lógico, isso é um absurdo, né, ter que tirar uma senhora, um senhor já de idade, né, numa situação de debilidade de saúde, para ter que ir até o INSS para provar que está vivo. Isso é um absurdo. E o governo, realmente, há poucas semanas atrás, ou algum tempo atrás, tomou essa decisão e a grande mídia não deu repercussão, como não dá repercussão em várias outras ações do governo. O governo federal vai ter conseguido, por exemplo, trazer para da iniciativa privada, investimentos da iniciativa privada para a nossa infraestrutura, algo da ordem de R$1 trilhão. Então, para portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, telecomunicações, R$1 trilhão. Quando que a mídia fala sobre isso? Né? Por causa do novo marco de saneamento, e aí a minha crítica ao governador do estado, que optou por outra opção, por outra direção, né? Mas por causa do novo marco de saneamento que o nosso presidente Bolsonaro, que nós conseguimos aprovar por iniciativa do presidente no Congresso, Alagoas, Rio de Janeiro, Amapá, Espírito Santo, conseguiram fazer leilões de saneamento que levaram, estão sendo capazes de trazer investimentos para esses estados da ordem de bilionários. Só no caso, por exemplo, de Alagoas, são R$9 bilhões para os próximos anos, 4,5 bilhões diretamente no bolso do Estado, nos cofres do Estado, por causa o dinheiro da outorga, e mais 4,5 bilhões para os próximos 30 anos de investimento. Estamos falando de 1 milhão de pessoas impactadas, mais de 70 cidades. Teve um bloco lá em Alagoas de cidades onde teve mais de 13.000% de ágio, na expectativa do que seria a outorga de poucos milhões, deputado. E na realidade da empresa que ganhou, R$2,6 bilhões de outorga. Enquanto isso, aqui em Goiás, o governador optou pela oferta de ações, 49% de ações da Saneago na Bolsa, que deve acontecer até 2024, para arrecadar, com a expectativa de arrecadar R$1 bilhão apenas. E eu conversei com o técnico do Tesouro, aqui nacional, aqui em Brasília, e eles me disseram claramente que Goiás teria a possibilidade de arrecadar muito mais do que Alagoas, por exemplo. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres e um ótimo dia para o senhor aí. Bom dia, bom trabalho. Até uma próxima. Muito obrigado, Rubens. Obrigado, Kleber e Jéssica.